Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da Semana Santa, nesse dia 5 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 26, do versículo 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, por 30 moedas de prata, Jesus está sendo negociado por um de seus discípulos. Na casa de um amigo, Jesus come a Páscoa com os apóstolos. A refeição, que poderia transcorrer em clima descontraído e cordial, torna-se ocasião de forte tensão entre todos. É que Jesus lhes revela que um deles vai entregá-lo aos chefes do povo. A tristeza apodera-se deles e o traidor é apontado, Judas. Foi o nosso pecado que causou a morte de Jesus. Convém lembrar que nosso pacto com o pecado é que provoca o sacrifício de Jesus. É o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que vamos contemplar e meditar nos próximos dias, à medida que estivermos celebrando as últimas ações terrenas de Jesus. Querido irmão, querida irmã, a festa dos pães ázimos mobiliza Jesus e seus apóstolos. É necessário achar um lugar para a celebração. Mesmo tendo o coração dolorido, Jesus não deixa de vivenciar esse importante momento do ritual judaico. O clima festivo é intercalado por uma dor que lateja no coração de Jesus, a ponto de ele verbalizar que um dos 12 apóstolos o trairá. Jesus é o Filho de Deus, mas ao assumir a condição humana, passa a sentir o que todos os humanos sentem. Nas palavras que seguem, Jesus mostra sua dor existencial por causa da atitude de Judas. Melhor seria para esse homem não ter nascido. A história está repleta de exemplos de pessoas felizes por causa da fidelidade a Deus. Façamos parte da mesma felicidade. A proposta do dia: renovar o amor e a fidelidade a Jesus. E, encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, zeloso pastor, um dos teus discípulos estraga a beleza da festa, por não compreender nem acatar teus planos de amor e vida para todos. Ele se afasta do grupo, a fim de executar seus planos perversos. Ajuda-nos, Senhor, a defender as pessoas sufocadas por toda espécie de injustiças. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira santa, nesse dia 5 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Isaías capítulo 50, versículo 4 a 9, rezar o Salmo responsorial, Salmo 68, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, 14 a 25. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do profeta Isaías e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai condenar? Que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, na véspera do Tríduo Pascal, a liturgia da palavra nos convida a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus a partir do tema da traição de Judas ou da entrega de Jesus por Judas às autoridades judaicas. É uma oportunidade para fazermos uma profunda revisão de vida antes de celebrar a paixão, morte e ressurreição, para que a Páscoa aconteça de fato na nossa vida. A base para a nossa reflexão nos oferece a primeira leitura do livro do profeta Isaías. O texto é o do servo obediente a Deus. Fomos criados e chamados para servir a Deus no serviço ao próximo, e por essa razão viemos a este mundo. Pelo batismo recebemos a missão profética de Cristo, modelo de serviço na humildade, confiante na presença do Pai. Ao criar cada ser humano, Deus os dotou de dons e deu recursos para serem colocados a serviço uns dos outros. Por essa razão, devemos fazer deste processo de conversão proporcionado pela Quaresma um tempo propício para adestrar nossa língua para dizer apenas palavras que confortem as pessoas em vez de prejudicá-las. Só assim estaremos sempre prontos a animar os que perderam a esperança, os que estão enfraquecidos, os abatidos. Que todos os dias, ao acordar, peçamos a Deus que aguce nossos ouvidos para ouvir o clamor dos necessitados e, sobretudo, que estejamos prontos a escutar a voz de Deus como discípulos. A Conferência de Aparecida fez um apelo a toda a igreja que desperte nos seus fiéis o verdadeiro discipulado de Jesus Cristo, convocando-os a serem discípulos e missionários. Assim sendo, seguir o conselho da primeira leitura de hoje é fundamental. A cada manhã, excitar os ouvidos para prestar atenção como um discípulo. Uma vez ouvindo o que ele quer de nós, é hora de colocar em prática a missão a nós confiada. Sabemos que ela não é fácil, mas, como mostra o servo da primeira leitura, é preciso ser resistente, não fugir das dificuldades, enfrentando-as e resolvendo com firmeza. Como podemos fazer isso? Confiando no Deus da vida e entregando nossa vida a Ele. Assim, mesmo que passemos por humilhações, Ele nos fará mais fortes do que qualquer adversário. Assim, o servo descrito por Isaías vai enfrentando, desafiando e vencendo todos os adversários. É a confiança e a fidelidade a Deus que o torna forte e resistente. Somos convocados hoje a nos questionar como anda nosso relacionamento com Deus.
Nós nos sentimos fortalecidos por Ele? Enfrentamos as dificuldades ou fugimos quando elas aparecem? Somos fiéis a Deus e coerentes com a missão profética que Ele nos confiou? Ou nos deixamos levar pelas tentações do ser, do ter e do poder, traindo na primeira oportunidade que aparece? Com estes questionamentos, entramos no Evangelho e vemos a traição de Judas, que vende Jesus por 30 moedas de prata. Judas negocia com os sumos sacerdotes a entrega de Jesus. Ao fechar o negócio, procura os meios de executá-lo. A máscara de Judas cai durante a celebração da Páscoa. Estando à mesa, Jesus diz aos discípulos que um deles iria traí-lo. A preocupação toma conta do coração de todos, como vimos ontem no Evangelho de João. Jesus, porém, trata logo de identificar o traidor, dando uma dica. Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Vale refletir. Quantos de nós também colocamos a mão no prato com Jesus, isto é, comungamos em todas as missas, mas quando saímos da celebração, entregamos Jesus ao sumo sacerdote de nossos tempos, tendo atitudes que desagradam a Deus. Muitas vezes falamos mal de nossos irmãos, de nossos padres, prejudicamos o próximo com diversos tipos de atitudes, nos acomodamos em nossa mediocridade e nada fazemos para melhorar o mundo. Outras vezes cerramos nossos ouvidos aos clamores dos marginalizados, nos fechamos em nosso egoísmo e não partilhamos dos nossos bens e dons, sejam eles materiais ou espirituais. Tantas vezes colocamos o dinheiro em primeiro lugar e, ao buscá-lo, nos esquecemos de Deus e dos irmãos. Enfim, são muitas as atitudes que revelam traição a Jesus e ao seu projeto de vida. E mesmo assim, continuamos a colocar a mão no mesmo prato que ele. Querido irmão, querida irmã, nesse final de quaresma, com essas reflexões propostas pela liturgia de hoje e as que veremos nos dias seguintes, é importante fazer a mesma pergunta que fez Judas a Jesus: serei eu o traidor? Ou então, serei eu um traidor? Ainda há tempo de mudar. Pense nisso. E agora, encerrando, rezemos juntos. Pai, que eu jamais caia na tentação de ser infiel ao Filho Jesus, mantendo-me fiel nos momentos difíceis de provação. Amém.